Boa noite, queridos. Graças e paz. Tudo bem? Mais uma vez, vamos compartilhar a palavra de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de crise. Um governo que sai, um governo que entra, e tem muitas falácias, tem muitas opiniões, tem muitos jargões, tem muitos compartilhamentos, mas cadê os fundamentos? Cadê a verdade? Cadê o discernimento daqueles que tem que ter discernimento e dar direção àqueles que estão sem direção? Eu queria compartilhar com os irmãos, baseado no que está acontecendo hoje, porque, irmãos, o que acontece hoje no Brasil, se você for examinar as escrituras, você vai ver a mesma coisa. Não pensa você o que acontece hoje no Brasil, ou no mundo, ou no planeta, acontece agora em 2022. Não, irmãos. Engano o seu pensar que o que acontece hoje é novidade para Deus. Deus, ele tem todo o governo, tem todo o poder, tem toda a autoridade, tem toda a soberania nas suas mãos. E nós devemos pensar como vamos viver 2023. Como será? Será que esse governo vai realmente assumir? Será que esse governo vai realmente dar continuidade àquilo que eles sempre fizeram? Porque, irmãos, se você for ver a história, for ver o que aconteceu desde a nossa fundação, desde quando o Brasil parou de ser colônia e virou república, né? Procure saber como foi a colonização, como se transformou em república. Procure ver, irmãos, nós como salvos em Jesus, não podemos perder o nosso foco e deixar de ser cristão para virar militantes. Meu irmão, Deus não te chamou para ser militante político, mas para ser luz do mundo e sal da terra. Tem muita gente, irmãos, que está se perdendo, que está se esquecendo quem é e quem representa. O apóstolo Paulo nos chama de embaixadores do rei, ou dos céus, ou do reino. E nós não podemos nunca esquecer que nós temos realmente uma identidade. Nós temos um DNA, nós temos um chamado divino. E esse chamado, irmãos, nos custa alguma coisa. E hoje, irmãos, a gente está vendo que entrou um governo que, pela sua história, sempre foi contra aos valores, aos princípios e à ética. O governo que está aí assumindo o Brasil, a presidência, é justamente um governo que não tem valores, não tem nem moral para dizer ou para falar alguma coisa, começando pela sua organização. Mas, irmãos, eu ouvi uma frase muito inteligente de uma pessoa que dizia: cada povo tem um governo que merece. E a gente sabe que as nossas escolhas no voto determinam muitas coisas na nossa vida social, na nossa vida pública, na nossa vida, em todos os sentidos. Porque quando você vota, ou você vai lá eleger um candidato, você está acreditando que aquele candidato, o que ele disse, o que ele prometeu nas suas campanhas, ele vai cumprir alguma coisa ou não vai cumprir nada. Só que, irmãos, quando você vai para a Escritura, você começa a observar que os mesmos povos do passado só mudou o CPF, a identidade e a roupa. E os dias de hoje são muito piores do que os dias de ontem. Os tempos de hoje, Jesus falou em Mateus capítulo 24,
que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, mas não é de todos. De muitos, mas não é de todos. E quando a gente lê as Escrituras, você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 8, no versículo 1. Versículo 1 até o versículo 8. 1 Samuel 8, do 1 ao 8. Você pode ler comigo se você quiser. Leia a Escritura. Não pense você que acontece hoje no Brasil é uma surpresa para Deus. Não é. O que acontece no Brasil hoje, Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Deus sabe tudo, Deus vê tudo e Deus é tudo em todos. 1 Samuel capítulo 8 diz assim: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Bérseba. Mas os filhos dele, no caso, esses dois filhos de Samuel, eles não andaram nos caminhos de seu pai. Eles se tornaram gananciosos. Vai guardando aí. Os dois filhos de Samuel, Joel e Abias, eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertia a justiça. O que te lembra? Esses dois filhos de Samuel, o que te lembra? É isso mesmo que você está aí pensando agora. O governo que está assumindo o nosso país, ele é o quê? Ganancioso, aceita suborno e perverte a justiça. Aí, irmãos, presta bem atenção. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já está idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança de outras nações. Quando, porém, disseram: dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia que tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Então, você está vendo aqui, irmãos, como é que 2022, eleição presidencial, quem assumiu o governo perverte a justiça, aceita suborno e são gananciosos. Está escrito. Só você abrir a sua escritura, a sua Bíblia. Está escrito. Aí, irmãos, nós estamos vivendo assim um momento muito delicado na política brasileira, porque o atual governo, ele apoia presidentes que, infelizmente, vai contra os valores e os princípios familiares, princípios cristãos, princípios éticos. E, irmãos, eu estou nessa noite falando a você como um profeta de Deus. Eu não sei em quem você votou, não sei se você votou por simpatia ou por antipatia, porque as pessoas, muitos falavam do atual governo sobre antipatia ou sobre aquilo que ele era, falava
e não fazia. E o atual que foi eleito, muitos diziam que ele fez ou que ele roubou, mas fez. É uma ignorância, irmãos, eu dizer que o candidato que eu estou elegendo é para roubar e é para fazer. Não, é para fazer. Ele é eleito não para roubar. O lugar de ladrão é na cadeia. Então, o nosso atual presidente que foi eleito, com quase 60 milhões de votos, está incluído aí crente, não crente, pessoas de outra religião. Mas a questão é, por que Deus permitiu? Porque, irmãos, não pense você, foi o diabo que prevaleceu. Não pense você, o que aconteceu, Deus tampou os olhos. Deus não tampou os olhos, Deus sabe o que aconteceu e para ensinar alguma coisa a alguém. Até conversei com a minha esposa, eu vi muita gente profetizando que o nosso atual presidente seria reeleito. Só que, irmãos, Deus não dá sua glória para ninguém. Deus não dá sua glória para ninguém. E muitos estão aí frustrados, porque disseram o que Deus não disse, dizendo o que Deus disse, e Deus não falou coisa nenhuma. E agora, irmãos, o que vamos fazer? É uma breve reflexão. O que vamos fazer? A quem vamos recorrer? O STF, militante. O Senado, só Deus sabe se vão ser fiel aos valores que ele definiu quando o presidente atual está ainda no governo. O parlamento, né, os deputados federais, que foram eleitos justamente na chapa do atual presidente, vamos ver se esses vão permanecer fiel aos seus princípios ou vão aceitar suborno, como nós vemos lá em Samuel. Aí, irmão, entra aquela questão. O ano que vem, janeiro de 2023, talvez o atual presidente assuma a presidência da República. Porque até o dia 1º de janeiro, irmãos, muita coisa pode acontecer. Deus, ele é soberano em todas... Deus não tem surpresa. Deus permite para ensinar alguma coisa a alguém em algum lugar. Eu tenho que estar atento aos sinais. Eu não tenho, irmão, que estar empolgado. Eu até ouvi, até publiquei no meu status, um bispo que disse há um tempo atrás que o aborto era realmente algo assim ou assado. E o atual, e o presidente que vai assumir agora em janeiro, também disse que ele é a favor do aborto. Só que nós que somos cristãos, protestantes, nós sabemos que o aborto é antibíblico. O aborto é um assassinato. E nós não defendemos isso. Nós somos contra o aborto. Só que, irmãos, em época de eleição, quando o sacerdote ele é partidário, ele vai dividir muita coisa do sacerdócio com as coisas que realmente são corrompidas. E nós devemos estar atentos, irmãos. Estar atento para aquilo que está acontecendo, porque são os sinais que o anticristo está preparando o ambiente. Você vê que o governo que vai assumir agora em janeiro, ele tem pautas que vai contra aquilo que a Bíblia diz. Mas agora, como se fosse um milagre, de repente, o atual governo, o presidente que foi eleito, virou agora um santo, virou agora um anjo. Agora ele vai aprovar, mandou carta para os evangélicos. Irmãos, com Deus não se zomba. Vamos estar atentos, porque Jesus está voltando. E guarde bem isso. Samuel, ele nomeou 2 filhos. Filho de um homem que ouvia a Deus. Só que os seus filhos não ouviram a Deus e olha as consequências que houve. O povo não discerniu e o povo pediu um rei e depois você vai ver a consequência desse reinado desse rei que chama-se Saul. Vamos falar isso mais tarde ou outro dia, tá bom? Vamos pensar nisso hoje. Nos 4 anos que está vindo aí do novo governo, como é que nós vamos estar?
Irmãos, em Israel,